Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Milane Silvano. É um enorme prazer ter vocês aqui conosco. E o vídeo de hoje, se fosse para ter um tema, eu diria que o tema dele é Guiados pelo Espírito Santo. É um vídeo sobre o meu testemunho, uma parte dele, uma parte muito recente desse meu testemunho. Mas então, sem mais demoras, vamos lá! Bom, para começar, eu preciso te dizer que no dia 8 de fevereiro de 2022, eu estava em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Eu havia combinado com uma amiga minha de encontrar com ela em Duque de Caxias para irmos até a casa de um pastor que viu ela crescer, que a ensinou muito, tanto a ela quanto aos irmãos dela. Essa minha amiga, ela estava em Cabo Frio e iria me encontrar no dia 8 em Duque de Caxias. O problema é que no dia 8 mesmo, antes dela sair de casa, começou a chover muito em Cabo Frio, as ruas alagaram e ela ficou impossibilitada de ir para Duque de Caxias. Só que eu já tinha ido para lá, já estava em Duque de Caxias quando ela me avisou que estava chovendo demais e ela não poderia sair para me encontrar. Estava um pouco tarde, para eu ter que voltar para Nova Iguaçu, ficaria um pouco complicado, porque quem conhece Baixada Fluminense sabe que, né, de algumas partes a gente pega engarrafamento, Washington Luiz. Então, eu fiquei na casa de um casal de amigos meus. Esse casal me acolheu com muito carinho, como de costume. E eu fiquei nessa casa, dormi lá com a ideia de vir para Cabo Frio no dia 9, porque precisava estar no dia 9 à noite em Cabo Frio. O Marcelo saiu do trabalho no dia 9 pela manhã para me encontrar na casa desse casal e irmos, pegar o carro para vir para Cabo Frio. Só que quando o Marcelo chegou, eu estava mexendo no computador, acertando alguns detalhes da dissertação, e o cachorro desse casal, ele veio e começou a pedir carinho. Ele começou a rolar no chão, pedindo carinho, e aí depois começou a pular em mim, pedindo mais carinho. E foi então que eu decidi falar para aquele cachorro subir as escadas e ir para o segundo andar, para que eu pudesse sair com o Marcelo e vir para Cabo Frio. E enquanto o cachorro era conduzido, às escadas, eu abri o portãozinho, ele subiu 2 degraus e ali, ao subir 2 degraus, esse cachorro virou para mim e mordeu meu rosto. E eu não sei dizer para você o que eu fiz para que o cachorro me mordesse. Porque é um cachorro que eu já conheço há um certo tempo. Um certo tempo eu digo para vocês com tranquilidade que tem mais de 1 ano que eu conheço esse cachorro. E sempre dou muito carinho, sempre brinco. O problema, irmãos, é que esse cachorro era um pitbull. É um pitbull. Ele é muito grande e quando ele estava 2 degraus acima, ele ficou basicamente do meu tamanho, que foi suficiente para atacar o meu rosto. E eu caí para trás, e quando eu caí para trás e consegui me levantar, eu estava jorrando sangue. Meu rosto estava com sangue literalmente jorrando. Minha cartilagem do nariz estava à mostra e estava quebrada, essa parte de junção. E havia um buraco aqui e um outro aqui. Ambos os buracos jorravam muito sangue e eu fiquei desesperada, obviamente, sentia muita dor. A dona da casa, ela correu, trouxe um pano para que eu pudesse tentar, segurar aquele sangue que estava jorrando, e ligaram para um amigo da família que veio correndo e me levou para o hospital. Marcelo foi me acompanhando. Chegando no hospital, nós explicamos que eu tinha sido atacada por um pitbull. Eu fui medicada contra a dor, limparam um excesso de sangue em mim, havia sangue em todas as partes, nas minhas pernas, meus braços, meu rosto estava tomado de sangue, minha roupa tinha muito sangue.
meus pés, porque eu tinha pisado no meu próprio sangue. E depois daquele momento eu fui levado para o setor de bucomaxilo e aquele médico especialista em face, ele começou a dar anestesias no meu rosto, né, várias agulhadas para conseguir suturar. Os médicos me cercaram para tentar examinar e ver se tinha atingido a minha vista. E apesar de ter sido muito próximo, nenhum nervo óptico tinha sido atingido, nenhum vasinho aqui dos olhos tinha sido atingido. E os médicos falaram que foi muito perto. Nossa, um buraco desse tão perto da vista podia por menos de 1 centímetro ter pegado no seu olho. E se tivesse pego no seu olho, você estaria cega, absolutamente cega. A gente não tem nada para poder fazer. E aí, depois que eu fui atendida, fui suturada, eu recebi mais de 20 pontos internos, pontos externos, e saí do hospital em que o Marcelo começou a dar notícia para as pessoas do que havia acontecido. As pessoas só falavam: meu Deus, Deus tem um grande projeto na sua vida, Milânia, é por isso que a fúria de Satanás é tão grande contra a sua vida. E eu fui levada novamente para casa desse casal. O Pitbull ele foi separado numa área em que ele não teria acesso a mim e as outras pessoas da casa. E ali eu era dependente de absolutamente tudo. E aí a gente começa a valorizar pequenos detalhes, como por exemplo a sua praticidade de poder se alimentar sozinho. Eu não podia comer sozinha porque eu não podia baixar meu rosto. Então, nos 2 primeiros dias, eu recebi comida na boca. E eu também não podia comer comida sólida, normal, porque eu não podia mastigar para não fazer esforço no maxilar, porque tudo isso aqui começou a inchar, então estava puxando e eu não podia fazer esforço. Então eu comecei a tomar alimentos batidos no liquidificador. E fora isso, eu também não podia lavar o meu cabelo normal, porque a água não podia cair no meu rosto. Eu tinha que lavar o meu cabelo colocando a cabeça para cima e nem assim eu podia lavar, Eu tentava só molhar para tirar o excesso de sangue que ficou no meu cabelo. E a gente começa a valorizar pequenas coisas. E naquele estágio de completa dependência, vendo as pessoas falarem: nossa, como Deus te livrou, nossa, como Deus é bom, olha que lindo, graças a Deus, olha, Ele livrou a sua visão. Eu me fechei. Eu me fechei num processo de questionamento interno, porque quando eu lembrava da mordida daquele pitbull no meu rosto, do latido e do rosnado dele, eu não conseguia entender por que Deus tinha livrado a minha visão e não tinha me livrado de ter sido mordida. E eu comecei a questionar o Senhor, falando: por quê? Eu fiz alguma coisa de errado? E por isso o Senhor está me fazendo passar por isso? E a resposta do Senhor foi que não. Então, se tinha sido não, se Ele não é um Deus que aplica castigos dessa maneira, eu precisava entender por que Ele tinha permitido. As pessoas falavam: é fúria de Satanás contra a sua vida. Tudo bem, Satanás sempre esteve revoltado, furioso contra a minha vida. Isso não é novidade para mim. A própria palavra diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é novidade. Eu quero saber, foi o dia que Satanás esteve calmo contra a minha vida. Não é novidade. A questão era porque o meu Deus não havia me livrado de ser mordida. E foi aí que, num momento de grande questionamento interno, apesar de estar grata pela minha visão ter sido protegida, o Senhor começou a falar comigo. E eu não tinha como abrir a Bíblia, porque não podia baixar a cabeça. E deitada, sem poder movimentar muito o rosto, o peso da minha Bíblia, que é bem grande, e as Bíblias o peso da minha Bíblia também era muito difícil de ficar segurando, com dor. Então eu peguei meu telefone
Coloquei no YouTube, o primeiro vídeo que apareceu foi um vídeo de um pastor chamado Luciano Subirá, vocês devem conhecer, é um pastor muito conhecido, muito respeitado, e ele falava sobre o Espírito Santo e sobre a forma do Espírito Santo de se comunicar conosco. E assistindo aquele vídeo, o Senhor me fez lembrar de um momento. O Senhor falou para mim, lembra que poucos segundos antes de você tentar colocar o cachorro para subir a escada, você sentiu que deveria correr para o banheiro e fechar a porta? E eu não lembrava disso, mas realmente me passou durante segundos. Vou correr para o banheiro, vou fechar a porta, porque ele está tão agitado, vou fechar a porta, porque aí depois ele vai se acalmar. Foi rápido. E eu falei, não, melhor, vou botar ele para cima mesmo, tem que botar para cima. E foi isso. Quando eu botei ele para cima, ele me mordeu. Me mordeu da forma mais brutal que eu sequer poderia imaginar que um dia aconteceria comigo. E Deus falou pra mim assim, aquela voz era a voz do meu espírito, te aconselhando a fazer algo que você não quer fazer. É aquela voz que vai dizer pra você assim, pega essa nota de R$10 e dá de oferta em vez de pegar essa de 2 que você tá querendo dar. É aquela voz que vai dizer pra você assim, vai lá e perdoa o seu irmão. Ou então, vai dizer pra você assim, vai lá e ora por aquela pessoa que você não conhece. Pergunta se ela quer uma oração. E você fica com vergonha, porque você literalmente não conhece essa pessoa. É aquela voz que vai virar pra você e falar, abraça quem te feriu. E ajuda essa pessoa a se erguer. Quando, na verdade, a vontade que você tem dentro de você é ignorar essa pessoa para sempre. A voz do Espírito Santo de Deus é assim. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar o primeiro texto bíblico para sua meditação nessa manhã, que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, verso 6 e verso 7, que nos diz o seguinte, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse texto bíblico está dizendo o seguinte, você vai ter a sua opinião, você vai ter os seus achismos, você vai ter um ponto de vista sobre determinadas coisas que acontecem, mas você precisa confiar no Senhor cada um dos seus passos. Ele vai endireitar as suas veredas. Como é que ele endireita as minhas veredas? Me guiando. E o segundo texto que eu quero deixar para sua meditação nessa manhã se encontra lá em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e verso 8, parte A. O autor dos Hebreus vai nos dizer o seguinte, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, que fala ao seu coração e você endurece o seu coração, você vive dores, você vive danos. Você se submete a cicatrizes. Cicatrizes que podem ser físicas, mas também que podem ser emocionais. Cicatrizes espirituais. Cicatrizes que talvez você nem deveria ter. E eu tava nessa manhã com um certo nível de vergonha de gravar esse vídeo, porque expor as cicatrizes é algo que é doloroso, mas o Senhor disse pra mim, filha, todo mundo tem. Você vai mostrar as suas cicatrizes, mas há pessoas te escondendo as delas. E há cicatrizes que foram cicatrizes de batalhas. Batalhas em que eu estive junto, mas há cicatrizes que foram formadas porque houve muito
muito eu e pouco de mim. As pessoas estavam cheias de si e não confiaram seus caminhos e suas obras a mim. Não ouviram a minha voz. E a voz do Espírito Santo de Deus, ela é uma voz suave. E geralmente a voz da nossa carne é uma voz que grita. É a voz das nossas opiniões, a voz das nossas vontades. Só que uma das coisas mais difíceis na vida do cristão é viver com duas palavras que, quando juntas, podem promover questionamentos durante anos. E se? Quando a gente não ouve o Espírito Santo de Deus, a gente convive com e se? E se? E se eu tivesse ouvido? E se eu tivesse me posicionado? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse abraçado? E se eu tivesse ofertado? E se eu tivesse doado? E se? O Espírito Santo de Deus, ele me tocou dizendo para mim, é preciso dizer os momentos em que vocês me ouvem, mas também é preciso ter coragem para admitir os momentos em que vocês deveriam ter me ouvido e não me ouviram. E talvez, após esse testemunho, você esteja se perguntando assim, e o que aconteceu com o cachorro? Eu preciso dizer que antes de me atacar, o cachorro havia atacado uma criança. Só que ninguém levou a sério, porque acreditavam que por ser uma criança, essa criança tinha irritado o cachorro. Ele cortou a cabeça desse filho do casal, do filho desse casal, e ele teve que tomar 2 pontos. Foi um erro não termos considerado esse ataque como um alerta. E logo depois o cachorro me atacou sem nenhum cenário de provocação para isso. Mas o cachorro tá bem. Esse cachorro, ele permanece na casa desse casal. Abrindo um grande parênteses aqui, esse cachorro, ele foi criado com muito amor, ele foi adotado ainda com pouquíssimos meses de vida por essa família. Ele é muito amado por essa família, inclusive está lá até hoje, mesmo que de certa forma ainda represente algum risco. Essa família tem muito apego e amor a esse cachorro. Então, em relação a questões sobre a causa animal, eu quero deixar claro que eu me formei recentemente em biologia animal, sempre amei animais, sempre defendi a causa animal, sempre fui contra maus tratos, tortura, participo de grupos em defesa dos animais e vou continuar participando mesmo tendo sofrido um ataque. Não estou aqui abrindo uma série de debates sobre a raça Pitbull ou sobre qualquer raça de cachorro. E eu não disse aqui o nome do casal para preservar a identidade deles, também não disse o nome do cachorro. E não quero abrir nesse vídeo uma série de questionamentos sobre o que deve ser feito a esse cachorro, porque esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para mostrar a grandeza do meu Deus ao ter me livrado de ficar com uma deficiência visual. Esse vídeo é para dizer para vocês que a voz do Espírito Santo de Deus é uma voz que não apenas se expressa em nós quando precisamos tomar decisões ministeriais. A voz do Espírito Santo de Deus é uma voz que quer nos conduzir 24 horas, que quer estar conosco, nos guiando, como se fôssemos uma criança que está aprendendo a dar os primeiros passos e precisa de um adulto segurando a mão. A voz do Espírito Santo de Deus é uma voz que quer conduzir você, não apenas em questões pontuais, mas constantemente ao longo da sua vida. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 14, nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho? Você é filha? Então permita-se ser guiado. Entenda que ser guiado não é em um momento específico, é em toda a sua vida. Busque apurar, identificar essa vozinha que vem suave
e que frequentemente tenta te convencer a fazer algo que você não deseja fazer, mas que certamente será o melhor para você. Bom, então é isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço e tchau, tchau.